Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o professor Bruno. Essa é a nossa 14ª aula de Lógica e Técnica de Programação. Na aula de hoje, a gente vai aprender sobre como importar a biblioteca. A biblioteca que a gente vai importar na aula de hoje é a biblioteca matemática, que é bem utilizada para poder fazer aqueles arredondamentos de casas decimais, números armazenados em tipo real. E serve para outras coisas também, como potenciação e por aí vai. Mas hoje a gente vai se basear simplesmente na questão da arredondar as notas. Lembra daquela atividade que a gente fez lá nas aulas anteriores sobre a média dos alunos? Então a gente vai utilizar aquele mesmo arquivo do tipo real para poder arredondar os valores. Então já estou aqui com o meu Portugal Studio e vou abrir aqui o nosso algoritmo, que é justamente esse aqui. Ó. Então, por exemplo, se eu executar aqui, ó, o aluno é Bruno, ele estuda Lógica e Técnica de Programação, ele é do terceiro ano, e a nota dele foi 5,78. Depois ele tirou 5,799. Depois ele tirou 9 ponto, e depois 7,50 e 500 no caso, né? Então vejo que ó, o aluno Bruno do terceiro ano na disciplina LTP foi aprovado com média 7,192. Mas nós sabemos que quando a gente trabalha com média, principalmente em escolas, o número de casas decimais que a gente utiliza é apenas 2 casas decimais. Então é justamente isso que a gente vai fazer na aula de hoje, certo? Então, para a gente importar bibliotecas, a gente primeiro vem aqui ó, em cima, tá vendo aqui programa e função? A gente sempre importa a biblioteca entre o nosso programa e a nossa função principal. Então a gente vai dar aqui um inclua biblioteca, e aí a gente vai utilizar a nossa biblioteca chamada matemática. Perceba que a nossa biblioteca chamada matemática, ela já ficou com uma cor um pouco diferente, porque é uma palavra reservada de bibliotecas. Então, se a gente fosse utilizar para nomear uma variável com esse nome, ela não seria possível porque o sistema ia acusar erro, porque é uma palavra reservada. Agora, pensando em um algoritmo mais complexo que você vai utilizar essa biblioteca várias e várias e várias vezes, a gente pode dar um apelido para essa biblioteca. Para isso, a gente vai digitar isso aqui. A gente pode chamar a nossa biblioteca de mat, ou simplesmente M. Eu não vou chamar de M porque fica muito simplório, eu vou colocar apenas mat. Então, toda vez que a gente precisar utilizar no nosso algoritmo essa biblioteca, a gente não vai precisar digitar matemática, a gente basta digitar o mat, beleza? Então, todas as tipagens das notas da média já estão do tipo real. E a única modificação que a gente vai fazer aqui ó, é justamente na nossa variável chamada média, para esse exemplo. Por quê? Porque é a nossa média que vai receber os valores e ser dividido por 4. Então essa nota geralmente vai ser fracionada. Então, para a gente fazer o arredondamento e cravar simplesmente 2 casas decimais depois da vírgula, a gente vai dar aqui um mat, ponto, arredondar. E aí a gente cria outro parênteses aqui e aqui no final, que agora esse parênteses vai ser a função do arredondamento, né, da nossa biblioteca. E aqui depois do 4, a gente vai dar uma vírgula para concatenar e vamos colocar o número de casas decimais que a gente quer no nosso algoritmo, certo? Aqui não é 4,2 não, tá? Aqui é 4 concatenado com 2 casas decimais, que é justamente a função da nossa biblioteca que a gente está utilizando para arredondar os nossos valores. Eu poderia aqui colocar 1, por exemplo, 4, no caso concatenar com 1 ou com 3 e por aí vai, mas geralmente para média a gente utiliza 2 casas decimais. E agora se eu executar, então eu vou colocar o nome do aluno, Bruno, ele estuda Lógica e Técnica de Programação, ele está no terceiro ano, ele tirou 5,7899 na primeira unidade, depois ele tirou 6,9999, depois ele tirou 10 e depois ele tirou 8,899999. Veja que eu coloquei de propósito várias casas decimais para poder a gente verificar se o nosso algoritmo realmente vai arredondar as casas decimais. Então, se eu der um Enter aqui, ó, vou arrastar um pouco mais para cima,
Perceba que ó, o aluno Bruno, do terceiro ano, na disciplina Lógica e Teste de Programação, foi aprovado com média 7,9. Então, ele, de fato, arredondou o número de casas decimais para 2 casas decimais após a vírgula. No caso do algoritmo, geralmente, como todas as linguagens de programação, a base dela é o inglês, lá o sistema numérico eles utilizam o ponto em vez da vírgula, como aqui no Brasil, para poder demonstrar números em decimais ou números fracionados. Então, aqui a gente utilizaria 7,9, lá é 7,9. Por isso que aqui, ó, a vírgula ela é utilizada para concatenar e não para ser um número fracionado, no caso. Então, basicamente, a aula de hoje é essa. A gente importou a nossa biblioteca matemática, apelidamos ela. Aqui, na nossa média, a gente chama a função da biblioteca e a função que a gente está utilizando é justamente o de arredondamento. E aí aqui a gente concatena com o número de casas decimais que a gente quer após a vírgula. Belezinha? Então, te vejo na próxima aula.